Sejam bem-vindos a mais um TutoCast, o podcast da Tuto Digital. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a Távira Magalhães, ela que é uma das maiores autoridades em gestão de pessoas, em desenvolvimento, cultura, aquisição de talentos, empoderamento, branding e engajamento, que é um dos pontos aí que hoje, grandes empresas buscam envolver todos os seus colaboradores. A gente vai ter um conteúdo aí muito legal para poder compartilhar com vocês, toda a história de carreira da Távira, ela que é executiva de uma grande empresa hoje também, vai poder contar para vocês. E, desde já, você que está ouvindo o TutoCast, que está vendo o TutoCast, quero convidar você a ficar até o final desse episódio, que é claro, ele vai ser gamificado pela Tuto. Então, acompanhe todos os ensinamentos, aprendizados que aqui serão compartilhados. No final, a gente vai liberar aí um link para vocês entrarem na plataforma, participarem de uma gamificação, reforçarem os conhecimentos, se conectarem com conteúdos complementares e, é claro, ganhar muitos prêmios. Sem mais delongas, Távira, seja muito bem-vinda ao TutoCast. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, eu agradeço muito a você, Thiago, a Tuto, pelo convite. E essa parte do grande, gente, pode diminuir bastante, que é 1,64. A gente tem uma trajetória aí, tem muitas coisas para compartilhar, muitos erros. Falo que o mais bacana é a gente falar dos nossos erros, né? Porque as pessoas não precisam passar pelo que a gente passou. Ela pode encurtar o caminho, trazer mais resultado de forma mais ágil. Então, esse ano eu tô completando 23 anos de RH. Uau! E nesses 23 anos, assim, todos os subsistemas a gente pôde acompanhar e passar por eles em épocas diferentes, porque há 23 anos atrás a gente não falava de plataformas que a gente tem hoje. Então, foi feito muita coisa manual. Então, hoje a gente fala de uma outra realidade, né, Thiago? Uma realidade que a gente tem aí a tecnologia ao nosso favor. Verdade. E como a gente pode fazer coisas muito mais assertivas e muito mais coisas ao mesmo tempo e inovadoras. Então, acho que passar por essa trajetória desses 23 anos é trazer uma aprendizagem, uma bagagem, no sentido de... eu me lembro, há 23 anos atrás, eu fechando folha de pagamento em DOS. Não sei nem se vocês vão saber o que é isso, tá, gente? Porque tá muito distante das pessoas. Porque eu saí da máquina de datilografia, da máquina manual, fui para a máquina elétrica. Depois da máquina elétrica, o que vem depois foi o DOS. Então, a gente fechou muita folha de pagamento em DOS e hoje a gente tem vários recursos e não é mais um trauma para a gente. E em todos os subsistemas, na hora que eu lembro, fazendo avaliação ali para saber o que eram os treinamentos que dariam resultado, como que a gente ia calcular ROI, Verdade. Era um mito falar de ROI, não tem jeito de falar de ROI. Há 20 e poucos anos atrás, Hoje a gente fala com muito mais tranquilidade, muito mais assertividade, Perfeito. Pessoal, deu para ver que vale a pena pegar o papel, pegar a caneta. Vem muito aprendizado aí, não tenho dúvida nenhuma, muita sabedoria de uma pessoa que tem 23 anos de experiência na área de RH. Com certeza, vocês também estão identificando que ela começou muito nova, porque ela é muito nova. Eu tenho 24 de idade. Então, começou muito jovem e tem tamanha bagagem e experiência. Conta pra gente, Távira, quais foram, essas experiências que você teve aí ao longo desses 23 anos, Que tipo de mercado você já passou? Se quiser citar a empresa também, fica super à vontade. E conta pra gente, onde que você tá hoje também e qual é a sua função, posição hoje na Sólides Tecnologia. Tá revelado aí a grande empresa que ela tá hoje aí à frente da área de gestão de pessoas. Sim. Eu passei por diversas empresas, Thiago e pessoal. Eu passei, em segmentos de transporte coletivo urbano, transporte coletivo aéreo, importação e exportação, rede de rádio e televisão, Caramba. Educação, na qual eu fiquei quase 10 anos. Então, fiz uma migração ali para a educação e tenho a educação caminha comigo. Eu acredito que é pela educação que a gente vai transformar esse mundo que a gente vive e o que a gente puder fazer vai ser pela educação. Com certeza. No comércio, em serviços, em locações de frotas de veículos. Trabalhei também em uma empresa de eventos,
né? Uma legal. plataforma aí de gestão de eventos, e hoje eu estou na Solids, no meu melhor momento aí, podendo trazer o que há de melhor de recursos humanos, principalmente para pequenas e médias empresas, que foi uma dor minha por alguns anos, né? Eu penso assim, mais ou menos há 20 e poucos anos atrás, você ter uma plataforma para fazer gestão de RH nem existia, porque o RH era visto como necessidade de departamento pessoal, por uma questão de lei trabalhista, o que é importante, mas ele não tinha um viés estratégico que fazia a diferença do negócio, impactava na produtividade, na receita de uma empresa. Então, eu acho que a gente trazer essa clareza para as pessoas de como que um RH, ele traz a diferença, ele traz o desenvolvimento, ele traz a formação de profissionais, é o nosso papel hoje. Então, acho que ter passado por toda essa trajetória me dá o conforto de falar que a gente está no melhor momento de RH que existe hoje, principalmente no Brasil. E a pandemia, por pior que ela foi, né? E a gente sabe o estrago que ela trouxe econômico, para a saúde, emocional, ela foi muito boa para mostrar que nós somos humanos. Verdade. E como humanos, a gente que faz a diferença no negócio. O negócio precisa de humanos. Excelente ponto de partida. E por falar, né, em como a humanidade faz a diferença, a gente vive um dilema muito grande, Tabra, você citou aí essa parte de tecnologia hoje sendo um grande meio, né, um grande potencializador para junção de várias ferramentas aí dentro do RH, mas que sem as pessoas ela não funciona por si só, então a gente não consegue extrair o melhor delas. E um dos pontos que você trouxe é sobre a educação das pessoas, né? Você falou algo que a gente pratica a cada contato com os nossos clientes, possíveis clientes. A educação é o agente transformador do mundo. A gente fala que ela vai transformar as pessoas para as pessoas transformarem o mundo, né? Os seus ecossistemas, as suas empresas. Qual o papel da educação dentro do RH para você, Tabra? O papel da educação, ele é desde o início do processo seletivo, desde o início da constituição de um RH. Eu dou até uns passos antes. Porque quando você constitui um recursos humanos dentro de uma empresa, ele tem que estar vinculado à estratégia. Então, para que você entenda do negócio, você tem que se desenvolver. Um RH de sucesso é um RH que entende de negócio, business. E aí, quando você faz essa constituição desse RH, você tem que estar atrelado à estratégia da empresa. Quando eu falo de estratégia, Thiago, eu falo o seguinte: a estratégia da empresa é um crescimento rápido, é um crescimento pausado, é um crescimento de pessoas, é um crescimento de estados, de praças. Você tem que entender do negócio para você ter um RH assertivo. E para isso você tem que estudar. E você tem que estudar a concorrência, você tem que estudar inovação, você tem que estudar possibilidades, você tem que estudar empresas que quebraram, empresas que deram certo, perfis de pessoas, como que elas se adequam, resiliência. Então, são tantos temas. Eu falo que tem um portfólio tão grande de temas para que você estude, mas não é estudar por estudar, é para você mergulhar, para você... O papel da educação, ele não é só um papel de treinamento, ele é um papel de aprendizado pós-treinamento. Verdade. Porque o treinamento, ele é um meio. O resultado é o aprendizado, o resultado é você colocar a mão na massa. É o famoso on the job, né? Beleza, você fez. E aí, o que você construiu depois que você foi nesse curso? O que você construiu depois que você viu isso aqui, esse case? Como que você trouxe a diferença? Quais os insights? Quais são as ideias, né? A gente fala do inglês e vamos falar do português também, para todo mundo que está nos acompanhando ser acessível. Você foi lá, o que você trouxe que você estava fazendo errado, que às vezes estava muito ali e que você chega a ficar míope? Porque a execução diária e a rotina deixa a gente míope. Verdade. Você sair de um ambiente, distanciar, não falo sair fisicamente, mas distanciar da sua rotina, que é o que você sabe fazer e para isso você está no cargo, e buscar se desafiar, é um ato de humildade que todo líder tem que ter. O líder que não se qualifica, ele está obsoleto. Forte. E não é só o líder, se eu pensar qualquer profissional, vamos imaginar, você iria num profissional de saúde que se formou na melhor graduação, com a melhor nota, mas que nunca mais participou de um congresso? Dificilmente. E assim, e às vezes é uma pessoa que ela é até mais experiente em termos de senioridade, mas que ela não caminhou na sua trajetória de conhecimento.
E assim, se eu tivesse ficado parada, gente, lá na máquina de escrever, de 150 toques por minuto, né? Como que eu seria hoje? Então, faz parte da história da gente. Eu não posso negar que eu tenho o meu diploma de datilografia. Mas ele faz parte de uma história que você vai lembrar, é uma fotografia em certo momento que você tirou. E existe uma resistência do ser humano à mudança. Aí a gente pega num ponto, Thiago, que o ser humano, ele tem uma tendência à zona de conforto imensa. Verdade. É preguiçoso, né? Por si só. Não é nem só preguiçoso, é muito mais... sentido de sobrevivência. Assim, eu estar num ambiente que eu gosto, eu estar falando do tema que eu domino, é muito mais confortável essa convivência. O novo me traz medo. A gente está falando de seres humanos. O novo me traz frio na barriga, mas esse frio na barriga é que vai trazer inovação. O dia que não tiver frio na barriga, acabou, não tá pulsando. Então, é esse novo, é esse desafio, assim, a quantidade de informações, né? Hoje, a gente fala muito do ChatGPT. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu não sei quem tá aqui nessa geração junto comigo, mas eu me lembro disso perfeitamente, que foi feito quando entrou o GPS. Foi feita uma campanha na Praça 7, em Belo Horizonte. E perguntou para as pessoas, o que você acha do GPS? E algumas pessoas ficavam cri, 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 porque não estavam acompanhando a tecnologia. Hoje o GPS já até, assim, tá no Google, tá em todas as redes, então, assim, mas você comprava um GPS, gente, vocês não estão entendendo. Verdade, como um smartphone, né? Tinha ali no carro. Você comprava esse GPS e você andava com esse GPS para te nortear e era a inovação. O mapa sendo substituído pelo GPS. E muitas pessoas não sabendo responder. Eu tenho a convicção que se eu perguntar para as pessoas como que está a sua interface com o ChatGPT, muitas pessoas vão ter a mesma reação desse GPS. Que incrível essa analogia, né? Ou essa história mesmo que você trouxe do GPS. Coincidentemente ou não, o ChatGPT tem 3 letras também. E hoje, Távora, me corrija se eu estiver errado, mas quando você fala do GPS, dificilmente uma pessoa se desloca sem a utilização de um GPS, né? Que tem o Google Maps, tem o Waze e infinitos outros softwares, né? Que não dependem mais do hardware, né? Que é o aparelho, né? Então, você consegue acessar via smartphone, já vem integrado nos carros. O ChatGPT vem, né, para justamente fazer uma disrupção também com toda a inteligência artificial. O ChatGPT, a inteligência artificial, estava em um dos tópicos aqui para a gente falar até um pouco mais adiante, mas a gente fala dele. Está tão em voga, né, que surgiu logo no início também dessa nossa conversa. E pegando ele, eu acho que já é legal a gente já fazer a conexão, trazendo ele para o nosso contexto atual. Quanto ele está impactando hoje dentro das áreas de RH, o quanto um RH conectado com o ChatGPT consegue evoluir, crescer, extrair resultados a partir dele. E aonde vai parar o ChatGPT dentro do RH na sua visão? Não só no RH, né? A hora que eu te falo que o ser humano ele tem uma certa resistência, que é natural, super natural. Eu faço algumas analogias do ChatGPT, eu faço com os aplicativos de mobilidade urbana, e faço também... Uber 99 Sim, e outros. Quando eles surgiram, eu não sei também se a galera aqui estava aqui no surgimento deles, gente, foi um advento. Mas a gente pode contextualizar um pouquinho, eu tenho certeza que muita gente acompanhou esse surgimento e muita gente também não acompanhou esse surgimento, e tudo bem. E é esse encontro de gerações que a gente pode até falar disso, porque o aprendizado também tem muito a ver com o encontro de gerações. E a gente aprende muito com o encontro de gerações. Mas vamos voltar para cá, para a gente pensar nessa analogia, que a hora que eu falo do ChatGPT, eu falo da questão da mobilidade, quanto foi resistente, quanto discutiu-se se podia ser uma lei, se não podia, se teria pagamentos de tributos, aí até entrando em questões econômicas, se isso era seguro, muitas pessoas com estranhezas, principalmente a geração mais antiga, era tudo muito novo no Brasil, que na hora que a gente olhava no nosso entorno, já estava obsoleto. Verdade. E se a gente pensa também em ferramentas, eu me lembro, eu fiz o meu mestrado em 2006.
né? Alguns anos atrás, né, gente? Nos meus poucos anos ali. E eu me lembro ali que naquele momento, quando a gente buscava um recurso, né? A minha bibliografia foi toda em inglês, do meu mestrado, que foi na marca, eu falei sobre marketing ali, e comportamento do consumidor. E a gente buscava um recurso no Google Tradutor e a tradução era horrorosa. Era horrorosa. Então a pessoa fala assim, mas o ChatGPT não tá ainda no nível. Eu me lembro do Google Tradutor, que também não tava no nível que eu queria. Hoje a tradução tá tão apurada que você fala, não tô acreditando, peraí que eu vou fazer de novo, vou retraduzir, porque vai melhorando. E a tecnologia, ela tem esse benefício. Às vezes eu solto uma V0, uma V1, mas eu já trago uma inovação. Não sei se você se lembra, você, Thiago, você se lembra do WhatsApp. Vocês se lembram quando o WhatsApp chegou no Brasil? Sim. Algumas pessoas resistentes, outras pessoas... Ali a gente falava de Orkut, gente. ICQ. ICQ, né? Quantas pessoas conectavam no ICQ e mais? Internet de escada, tá, gente? Verdade. Que você tinha que entrar de madrugada, porque era mais barato. Era um pulso só, que ficava a madrugada inteira. Então, assim, a resistência à inovação é uma resistência que está provado por A mais B. Que quem vai perder com isso é o resistente. Você me fez lembrar aqui, Thiago, eu gosto muito de ler, né? E eu sou uma fã do Rubem Alves. Eu acho que ele, como educador, ele traz pra gente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e, assim, um cara fora da curva ali. Que se tinha. Ele traz pra gente, ele tem um livro que se chama O Amor que Acende a Lua. Não sei se vocês já leram ou se vocês conhecem. E ele é um livro de crônicas. E ele tem uma crônica que se chama A Pipoca. E que fala justamente que os milhos de pipoca, eles são submetidos a um fogo muito grande. E aqueles milhos que se recusam a estourar são lançados ao lixo. Uau. E são denominados de piruá. Uau. E a gente vê isso na nossa casa, que a gente faz pipoca e a gente come pipoca, né, gente? Então, assim, a inovação tá aí. A aprendizagem tá aí. Hoje, a aprendizagem ela é muito mais acessível. Hoje, a gente está falando de ter acesso a artigos que eu sou da época de ir para a biblioteca pública para fazer trabalhos escolares. E tudo bem, né? Nesses 24 anos de idade. E tudo bem. Só que hoje a gente tem o conhecimento na nossa mão. Qual que é a nossa dificuldade de buscar conhecimento? Qual a dificuldade de usar o ChatGPT? Ele é o país das maravilhas ainda? Não. Mas ele vai ficar? Muito possivelmente sim. Agora que eu faço essa analogia, o Uber quando começou, a pessoa fala, mas o Uber quando começou, ele dava água, balinha, ele piorou, se a gente for olhar isso. Mas eu tô falando de serviço. Sim. Então, eu tô falando de cliente, eu tô falando que tem outros fatores que impactam. E eu tô falando de demanda. Agora, o ChatGPT é um. Quantos tem? Quantas inteligências artificiais hoje já estão aí? Como que a gente pode usar isso? A sua pergunta inicial, para eu não fugir dela. No RH, a gente deve usar. Mesmo que seja até para nos checar. Porque uma busca que é feita, a gente faz busca no Google. Né? Isso a gente faz muito bem, mas uma busca que é feita com uma síntese e mais o conhecimento na fonte, você tem um diferencial. Ele não é um ou outro. A gente, assim, do ponto de vista de ser humano, eu trago muito esse conceito, sabe, Thiago? A gente tem uma tendência de falar assim, é isso ou aquilo. Para de ser binário. Por que não pode ser isso e aquilo? Legal. Por que tem que ser exclusão e não pode ser inclusão? Ou você quer isso ou aquilo. Você pode querer isso e aquilo. E ampliar a nossa visão. O grande objetivo, a hora que eu falo da educação, que o grande objetivo é que a gente amplie a nossa visão. É que a gente discorde. É que a gente pegue autores com pontos de vista diferentes, que se contradizem. E aí sim você vai ter as suas percepções e o seu aprendizado. A gente pode pegar, por exemplo, um tema feedback. Algumas pessoas falam, mas tem uma técnica que é sanduíche, que você fala no início a parte ruim, depois você vem e fala a parte boa e termina com a parte boa. E vai ter autores que vai falar não. Vai direto ao ponto, sem rodeios. Você está trabalhando com adultos. E aí? O que é certo, o que é errado?
A gente tem que sair dessa posição também, dessa mensuração, desse julgamento de certo e errado. O que faz sentido para mim nesse momento? Legal. O que vai trazer a diferença na minha empresa, no meu negócio, no meu time, na minha equipe? E assim a gente vai conseguir fazer a diferença. A gente está falando aqui sobre pessoas, né? Acho que quando você traz toda essa inclusão, eu vejo também algo que eu aprendi na minha formação, que é entender contextos, né? Que são diversos e variáveis, para que, como você disse, eu possa utilizar essa e essa metodologia, essa e essa ferramenta, e a cada utilização aprimorar, né, para aquele contexto, para aquelas pessoas, para aquele público que o RH está lidando, está tratando. Você falou do Rubem Alves e eu logo localizei que é algo muito forte correlacionado com a analogia, né, com o texto, né, que você trouxe da pipoca, a crônica, que ele diz também que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Acho que eu não poderia achar uma metáfora melhor, tão forte dele, né, para esse momento, que realmente são metamorfoses, né, que a gente vai passando a partir de cada momento de ciclo, de cada experiência, né, que a gente viveu. Eu estava lendo essa semana também, Távira, o Satya Nadella, né, o CEO da Microsoft, trazendo que a inteligência artificial ela vem para fazer uma disrupção e inovação, assim como quando foi lançado um computador, ou quando foi descoberta a internet. E ele faz uma conexão direta dizendo que é muito mais fácil você utilizar hoje uma inteligência artificial que está disponível já em um ambiente online do que foi comprar um computador naquele momento, do que foi ter um acesso à internet ali nos primórdios. Então, realmente, hoje, na Tuto, e eu acho que é legal, né? Eu vou compartilhar uma prática aqui que a gente faz lá na Tuto. Se você quiser também compartilhar lá da Solids, a gente vai fazer o processo seletivo, gamificado. A gente faz ali uma consulta no chat para ele nos ajudar com perguntas para serem utilizadas com base no perfil que a gente quer contratar, com base no nosso momento, né, de estrutura, com base nos nossos valores, na visão que a gente tem para aquela pessoa específica. Então, isso tem nos ajudado e muito a sermos cada vez mais assertivos. Você tem uma boa prática para compartilhar também? A gente tem uma plataforma e que a inteligência está dentro da plataforma. Então, a gente usa, primeiro momento, mapeamento de perfil comportamental. Porque a gente entende assim, as pessoas têm perfis. A gente não é uma coisa, né? Aquilo que eu falei, um ou outro. Você está, às vezes, por uma série de questões. Sua energia, às vezes, está mais baixa ou mais alta, por questões familiares. Não tem, eu venho de uma época, Thiago, que a gente falava assim... A gente falava, não, a gente escutava, porque eu nunca falei. Quando você entra na empresa, você deixa todos os problemas na sua casa. Gente, isso não existe, mas existiu, tá? Existiu essa fala. Por algum momento existiu. O ser humano, ele é integral. Então, assim, a gente usa de todas as inteligências. A gente usa de cruzamento, a gente usa de correlações estatísticas, que a gente tem um mapeamento de perfil comportamental que tem 97% de acurácia. Incrível. Então, ele é muito assertivo. Ele é validado pela UFMG e pela USP. Incrível. E você consegue entender qual pessoa, qual tipo de perfil predominante vai trazer mais resultado em qual função. Por que você consegue entender isso, Távira? Porque você tem ali por trás a inteligência de dados, que traz pra gente o número de rotatividade, o número de pessoas que saem voluntária ou involuntariamente. E o tempo de permanência que ela fica no cargo. Então, a gente também tem isso, que é o nosso preditor de rotatividade. Incrível. Então, se a gente tem tudo isso a nosso favor, para que a gente vai inventar a roda? E a gente vai ter outras ferramentas. Eu estou falando da minha realidade da Solids, que é uma ferramenta muito robusta, mas a gente vai ter outras ferramentas. Agora, a gente tem a opção. E eu falo que o bacana da vida é o livre-arbítrio, né? Legal. Se a gente pode chegar, se eu posso deslocar de onde eu estou aqui e ir lá para o Mineirão. Eu posso pegar vários caminhos. Eu posso pegar Antônio Carlos, eu posso pegar Cristiano Machado, eu posso pegar o Anel. Todos os caminhos vão ter riscos e vão ter coisas positivas. E a escolha é minha. O resultado você vai chegar. E a escolha é minha. E o mais bacana é o livre-arbítrio que você tem enquanto ser humano.
Muito legal. A Távira citou, né, a robustez da plataforma da Solids e o slogan deles, para mim, também é muito verdadeiro, né? É realmente uma plataforma completa de verdade. Falando em uma jornada completa, a gente acabou de falar, por exemplo, de um exemplo de uma metodologia, um formato, uma boa prática para contratação. Essa pessoa, ela bem contratada, qual o papel de um bom onboarding para as empresas, de um bom treinamento para esse novo colaborador, Távira? Antigamente a gente falava de treinamento introdutório, né? Depois passou para esse termo de onboarding, Integração, ficou chique, né? onboard, Mas quando a pessoa ela entra, o processo seletivo todo, ele é um processo de aprendizagem e a gente compartilha, como boa prática hoje do nosso time, a gente compartilha conhecimento sobre a Solids antes da pessoa entrar na Solids. Que é essa parte de aprendizado. Você quer entrar nesse ambiente? Nós fazemos isso. Você quer entender sobre o nosso negócio? Antes dele ser contratado. A gente orienta para ele a buscar, estudar a empresa. Porque, gente, a carreira é uma decisão da pessoa. Né? Existia no passado meio remoto, tá, gente? Há 20 anos atrás, que a empresa ela tinha que ter um programa de cargos e salários. Hoje a gente já não fala nem dessa terminologia. A gente fala quais são as trilhas de desenvolvimento que existem. Verdade. Então, assim, até o termo cargos e salários ficou muito vinculado a empresas tradicionais. Empresas de cunho tecnológico, ela está cada dia mais distanciando dessa terminologia, porque a carreira é responsabilidade minha. Se eu quero largar tudo que eu fiz até hoje, nesses 23 anos que eu completo esse ano, e fazer design de interiores, é a decisão de carreira. E eu vou ser feliz, porque design de interiores é fantástico. Então, assim, é a minha carreira, é a minha satisfação e eu tenho os meus porquês de estar fazendo isso. Agora, o que a gente vê são as pessoas com dificuldade de se autoconhecer. A hora que eu falo do mapeamento de perfil comportamental, você não precisa saber o que você quer, mas o que você não quer, você tem obrigação de saber. E o que você não quer te aproxima, muitas das vezes, do que você quer, sem saber. O que você não quer, você tem obrigação de saber, porque é isso que vai fazer a sua trajetória. Então, nós, como seres humanos, às vezes, assim, a nossa grande angústia existencial, aí eu vou falar aí na cadeira de psicóloga que também sou, é a dificuldade de fazer escolhas, porque escolher dói. Quanto mais opções você tem, mais difícil é escolher. Às vezes você fala, só me dá 2 opções, porque é difícil demais. Você vai no self-service que tem tanta coisa, seu prato fica uma coisa muito interessante, né? Fica tutu com lasanha, com feijoada, e é uma mistura bacana com salada, e com comida japonesa. Pão de queijinho ali, do bom mineiro. Você faz uma mistura, um mix muito interessante no seu prato, porque a gente tem uma tendência à experimentação. E a sentir, assim, o que a gente não tá vivendo, o que a gente não tá experimentando, principalmente a geração nossa, né, gente, atual, né, me coloco nela também. A geração atual é uma geração de busca, de sede, de fome. Fome de aproveitar o tempo, de aproveitar as experiências. É lindo isso. A gente só precisa dar uma calibrada. Que essa fome, essa sede, ela não pode ser só momentânea. Eu não posso comer só hoje e amanhã. Então, eu preciso pensar em profundidade de conhecimento. Incrível. O conhecimento ele não pode ser superficial. Às vezes, para uma resposta rápida, sim. Mas ele te dá uma certa miopia no decorrer do tempo. Então, profundidade no conhecimento é a necessidade que vai nos colocar em outro patamar. Você falou aí diretamente do exemplo do self-service, né? Que as pessoas, elas chegam ali para servir um prato e realmente se perdem diante de inúmeras possibilidades. Qual o melhor formato para treinar hoje um colaborador, na sua opinião, de forma que, diante aí de tantas possibilidades que ele tem dentro da empresa, de assédio de mercado, ele consiga estar o mais focado possível no seu desenvolvimento interno, seguindo ali uma trilha de treinamento, ouvindo uma mentoria próxima, interna ou externa. Como que você vê que esse treinamento, e aí trazendo a sua analogia, como que eu entro mais bem preparado para servir o meu prato com qualidade? A hora que você conhece aquilo que está sendo ofertado para você.
você, assim, é importante a experimentação. Quando você não conhece, você precisa experimentar. Legal. Isso é ressaltado de quanto que é necessário você experimentar. Mas uma coisa é experimentar, outra coisa é se fartar. Né? Uma coisa é você ir lá e dar uma beliscadinha e falar assim, tá ácido pra mim, não é o paladar que eu curto. A outra coisa é você comer uma montanha e falar que você tá experimentando. E ali você tá usando o seu recurso muito valoroso, que é o tempo, em prol de algo que não vai te trazer resultado. Então, a pergunta anterior que você me trouxe do onboard, né? As perguntas ficam ali sem responder, porque a gente tem tanta coisa para trazer de exemplo. Mas a pergunta do onboard, ela traz justamente isso. Quando a pessoa ela entra, ela precisa de um mergulho profundo na cultura da empresa. Qual que é o nosso jeito de fazer e acontecer? Como que se contrata, se promove e se demite aqui na empresa? A pessoa precisa saber disso. Como que são os nossos rituais? Quais são aquelas piadinhas internas? Porque senão eu não me sinto pertencente. E outra coisa que o ser humano busca muito é o pertencimento. A gente precisa pertencer, enquanto seres humanos. A gente tem necessidade de pertencer. Pertencer a uma religião, pertencer a um grupo de corrida, pertencer a um grupo de massagem, pertencer a um grupo de yoga, ou pertencer a um grupo de vinho. Mas eu preciso pertencer. Comunidades. E isso é o grande bacana da vida. Porque quando você faz uma turma de onboard, ou de treinamento introdutório, treinamento de integração, o nome que vocês quiserem, ali as pessoas já fazem conexões. Ali as pessoas já se lembram. Com o passar do tempo, elas já começam a desenvolver relacionamentos. E às vezes é uma pessoa da área de marketing que entrou com a área comercial, com a área de RH, com a área do financeiro. E ali você quebra silos. Porque aquelas pessoas começam a se relacionar. Então, o grande barato da gente fazer o desenvolvimento da pessoa desde o início da carreira dela, só que ele não pode ser um voo de galinha. O que eu falo do voo de galinha? A galinha, ela se levanta, ela se apronta, ela levanta as asas, ela levanta o peito, ela vai lá e faz assim, shh, shh. Tem que ter sustentabilidade. Né? Nenhum conhecimento que a gente tem no decorrer dos anos, ele é feito por osmose. Eu sempre brinquei com os meus alunos em sala de aula. Eu já tentei fazer esse experimento. Eu deitava com um livro perto da orelha para ver se o conhecimento passava. Não funcionava. Eu precisava abrir o livro, eu precisava marcar, eu precisava voltar no que eu entendi, precisava pesquisar a palavra no dicionário, né? Ou no Google, ou seja lá onde for. Então, assim, precisa de um esforço da pessoa. Se a pessoa ela já chega para obter conhecimento e ela já chega indisposta, ela vai ter uma indisposição, porque quando você vai comer uma comida e você está indisposto, isso é psíquico. Não vai cair bem. Então, o conceito de desenvolvimento, ele tem que fazer parte da cultura da empresa. E ele tem que estar na alta liderança. Tem que ser valor para a empresa. Porque senão, você vai ter voos de galinha. Ou você vai ter pessoas que estão ali só de corpo presente. O cérebro está muito longe. Estão ali só para dar check. Que é o antigo LNTD que a gente fazia. Que eu fazia muito, fiz muito na mão. Que é o levantamento de necessidade de treinamento e desenvolvimento. Né? O que a pessoa precisa aprender? Precisa aprender isso. Vai lá e faz isso. Faz isso, e aí? Eu sei se foi bom ou ruim? Eu sei se ela aplicou? Quantos % de resultado que veio quando ela fez esse treinamento? Quando ela fez essa prática de desenvolvimento? Porque pode ser tanto treinamento como desenvolvimento, gente. Quando eu sou pequenininha, aí, né, há 24 anos atrás, eu não sabia andar. Eu tive um treinamento para andar. Verdade. Alguém ficou mais distante de mim e falava, vem, vem. Eu caí. Eu tive mais treinamento, mais doses de treinamento. Depois, eu descobri que eu podia ter um desenvolvimento, que eu mesma podia correr. Mas existe uma base. Então, para que a gente chegue num patamar, a hora que você fala de trilha de desenvolvimento, existem pressupostos, né? Quando você vai fazer um curso, idioma, né? Estudar inglês, e aí eu falo que quem não está estudando inglês pode arrumar desculpas, porque quem quer fazer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Sim. Quem quer de verdade dá um jeito. Quem não quer arruma mais de uma desculpa. Porque se uma criança com 2 anos lá na Inglaterra fala inglês, por que você não fala?
Ah, mas o método, não sei o quê. Só que existe um pressuposto básico. Você não aprende need antes de aprender o verbo to be. Em todas as conjugações, presente, passado e futuro. Existe uma certa metodologia que a gente divide. É como a gente pegar a área de RH. A área de RH é uma só, mas eu não falo de uma área de talent acquisition ou recrutamento e seleção. Eu não falo de uma área de treinamento e desenvolvimento. Eu não falo de uma área de compensation, de cargos e salários, de remuneração. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma divisão didática. A gente precisa de fazer certas gavetinhas no nosso cérebro para que ele entenda. E isso é a nossa responsabilidade enquanto RH, porque a gente tem que entender de pessoas. E como que é o aprendizado das pessoas? Quanto mais personalizado um treinamento, maior o engajamento, tá? Muito maior. Se eu pego alguma coisa de prateleira, aquilo que eu falei, Thiago, o que serve para você não serve para mim. Não é assim? Algumas pessoas não torcem pro Cruzeiro, outro pro Atlético, outro pro Flamengo, e assim vai. Eu não tenho nada de futebol, gente. Nada. Mas não é assim. Nem todo mundo gosta da mesma coisa. Algumas pessoas gostam de chocolate amargo, outras odeiam. O que serve, o que é bonito para você aos seus olhos, pode não ser bonito para mim. Total. É possível uma empresa, independente do tamanho, sobreviver sem RH? Olha, sobreviver, pode ser até que ele sobreviva, mas ela não vai crescer. Ela vai ser sempre uma empresa com o pensamento da máquina de datilografia. E tudo bem, eu tenho minha máquina Olivetti, gente, vou confessar pra vocês. Ela tá numa capinha verde, fechada assim, onde fecho. Se eu quiser pegar a minha máquina Olivetti, tirar ela do armário e datilografar, eu vou datilografar. Assim, é uma opção. Aquilo que eu falei, você pode chegar da forma que você quiser. Só que hoje vai me dar um esforço muito maior. E eu não sei como que meu cérebro responderia àquele toque. Pá, pá, pá. Porque a tecla faz assim, pá, pá, pá. Galera, ou a gente se adequa, ou a gente vai ficar obsoleto. E eu fico obsoleto a cada dia que eu não estudo. Verdade. A cada dia que eu deixei de estudar. A cada dia. Tudo bem, eu gosto de olhar Instagram. Gosto, tem Instagram. Mas o quanto eu me dedico à minha formação? Quantas horas eu estou investindo em mim mesma? O quanto eu me dedico, Thiago, a estar com uma pessoa que apanhou na vida. Apanhou em que sentido? Errou. A hora que eu falo pra vocês que eu errei, eu podia fazer um podcast só de erro. Eu tenho um monte. De 10 coisas que eu faço, eu erro 12. Porque às vezes eu erro mais de uma coisa, eu erro mais de uma vez. Coisas diferentes. Mas não existe aprendizado sem você se lançar ao fogo. Lembra de Rubem Alves? Vai estar difícil, a panela vai fechar. Eu vou estar com pouca luminosidade. Eu vou estar sem direção muitas vezes. Mas eu preciso experimentar o meu desenvolvimento. Excelente. Quando você fala de desenvolvimento, né, de não ficar obsoleto, em 2018, eu escutei pela primeira vez o termo lifelong learning, que é hoje esse aprendizado continuado. Foi uma imersão que eu tive no Vale do Silício e aquilo, para mim, chamou muita atenção. E hoje a gente fala bastante também, né, atuando também no mercado de educação, assim como vocês, que uma empresa que ela não é de educação ainda, ou ela vai ter que ser, ou também se perderá no meio do caminho, né? Porque é a base para a formação continuada, para o crescimento, para o desenvolvimento de toda a sua estrutura. Falando um pouco agora na parte de lideranças, o quanto a resiliência, né, para você como uma grande líder foi, é e será um fator que realmente se diferencia em meio a tantos erros, né, como você mesmo disse, que são aí passados no seu dia a dia, diante de uma geração que a gente acompanha muito, e é um termo, né, me permito utilizar, que é uma geração que vem muito com nem, ou que diante de um primeiro desafio, joga para cima, né, ali uma oportunidade que talvez seria incrível. Queria que você pudesse falar um pouco para
para essa audiência, né? A gente tem aí bastante gente jovem, no sentido de carreira, de idade, mas com muita vontade e você com uma grande bagagem e sendo uma grande referência em resiliência. O que você tem para falar para esse nosso ouvinte, né? Que está aí no início, no meio, já tem bastante tempo de estrada sobre resiliência. Você trouxe no início da sua pergunta liderança, né? E eu acho interessante porque às vezes tem um mito, não? A liderança, assim, uau. Gente, liderança é ser humano. Liderança erra, liderança fala besteira. Muitas vezes o time vai se unir para falar do líder no boteco. Porque é isso, é viver isso. Eu me lembro quando eu fui líder pela primeira vez e foi muito nova ali na minha carreira, né? Ali em 2001 eu já tinha um cargo de liderança. Final de 2000 para 2001. E aí eu falava assim, gente, mas assim, que é isso? Que dificuldade. A primeira liderança é muito difícil, porque você não vem com manual de liderança, né? Você erra, você tem pessoas que estão abaixo de você, mas que estão junto com você e que às vezes sabem mais do que você, de alguma... Abaixo no sentido de hierarquia, tá, gente? Não abaixo em qualquer outro sentido. E aí, uma coisa que eu aprendi muito rapidamente é que um líder não pode ter o ego maior que o líder. Ego é super bacana, gente. A gente tem que ter ego. Porque um ser humano sem ego, ele não tem ambição. Eu falo do ponto de vista da psicologia, uma pessoa com ego fragilizado, ela beira psicose. Psicopatias em geral. Mas o ego tem que ser gerenciável. E aí, o que derruba uma liderança é o ego. Então, principalmente para essa galera que tem o sonho de ser líder pela primeira vez ou que está sendo líder pela primeira vez, cuide do seu ego. Ele pode te derrubar na sua carreira. Aí, quando você olha para o líder de novo, eu trago mais um elemento para a liderança e para quem quer ser líder. Você vai ter muitos ônus, muitas coisas a pagar e poucos bônus. Você vai trabalhar, você vai ser o primeiro a sair, você vai na frente. Você é o exemplo para o seu time. Não adianta você falar e não fazer. Um time não precisa de um líder, o time precisa de um propósito. O papel do líder é trazer o propósito para o time. Então, galera, quer assumir isso? É lindo, é histórico, é um cargo. Você não é um líder, você está um líder. Então, não se apeguem a títulos. Se apeguem a aprendizados. Esses sim vão te levar para outro patamar. E divida com as pessoas. Divida, escute pessoas que erraram. E o que elas erraram e por que elas erraram. E se nas condições de hoje elas fariam da mesma forma que elas fizeram. É muito importante a gente entender, e é muito, às vezes, simplista eu falar assim, nossa, mas que erro bobo. Qual que era a condição de pressão e temperatura da pessoa? Quais eram os recursos que ela tinha? Qual era o nível de conhecimento dela? Qual era a visão de mundo? E aí você vai entender que grande aprendizado também vem de erro. E que errar faz parte da inovação. Quem não erra, não inova. Se você quer inovar, se lance a fazer. Eu não saio de casa hoje falando, nossa, eu vou errar 10 vezes. Não. Eu acredito que ninguém faça isso. Saí de casa hoje, tô super animada, eu vou errar 10 vezes. É verdade. Ninguém quer errar, né? A gente é um ser egóico e que a gente quer mostrar nossas conquistas e não nossos erros. Mas às vezes a nossa história ela vai ser muito mais permeada de erro do que de acerto. Você trouxe na sua fala, Távira, pegando esse contexto também, a importância de ouvir pessoas que já erraram. Qual a importância de um mentor, de um tutor na carreira das pessoas? Eu vou voltar no Rubem Alves para falar de mentor. Não vou falar de mentor, mas eu vou falar de ouvir com Rubem Alves. Nesse mesmo livro que eu falei, que é O Amor que Acende a Lua, tem outra crônica que se chama Escutatória. E fala que nós temos uma capacidade muito grande de comunicar, que tem curso de oratória para tudo quanto é lado. Mas que ele não via cursos de escutatória sendo lançados. Que legal. Muito pelo contrário. A pessoa começava a contar uma história, o outro interrompia e falava, não, porque você não sabe da minha. A minha é muito pior que a sua. A gente tem uma dificuldade muito grande de escutar. Muito grande. Também pela nossa formação psíquica. Mas a gente tem a necessidade de aprender com as pessoas e mentoria é necessário.
para quem quer se desenvolver de forma menos árdua. O mentor, ele te fala... Eu me lembro uma vez, Thiago, que eu cometi um grande erro num processo seletivo. Você estava participando? Eu estava ou você fazendo, eu como RH. Ah, sim. Eu fiz a descrição de uma vaga com poucos critérios. Uhum. E isso me causou uma grande perda de tempo. Porque eu fiquei o dia todo tendo que administrar uma crise, porque era o número de pessoas presencialmente que tinham se candidatado, não tinha nada a ver com a vaga. Eu tinha que ter sido demitida. Eu falo com o presidente dessa empresa, que ele errou de não me demitir na época. Porque era um erro que tinha que... E ele foi tão sábio que ele falou pra mim na época, Távira, sabe por que eu não vou te demitir? Porque você arrumou a solução. Mesmo custando um alto preço pra você. Mas foi um erro. Isso foi um. Eu já cometi vários. Vários. Eu tenho, assim, eu poderia falar uma série de erros que eu já cometi na minha vida. Em todos os sentidos. E que eu aprendi muito com eles. E que me colocou em outro patamar de aprendizado após cometer esses erros. Então, assim, você tá com um mentor, é o mentor te falar o tanto que ele errou. O tanto que não deu certo e por que que não deu certo. E mesmo nas condições que você tá querendo, ele enxerga coisas que você ainda nem sabe que existe. Sabe aquele negócio assim, eu nem sei que eu não sei? Tipo, eu perguntar na Praça 7 sobre chat GPT e a pessoa fica olhando pra mim porque ela nem sabe que existe um chat GPT. Então, eu nem sei que eu não sei. E quantas coisas eu não sei que eu não sei? E eu só vou saber quando eu tiver acesso. E às vezes a mentoria, ela vai te trazer isso de uma forma muito mais acentuada. Então, você ter um mentor, e o mentor, você que escolhe, né? Interessante, que o mentor é aquele cara que você admira, que te inspira, que fez a diferença na vida das pessoas, que impactou, que fez a diferença nas organizações, que trouxe resultado. Não é um guru, porque tem um monte de gente que fala assim, como ganhar dinheiro sem nunca ter feito uma aplicação. Verdade. Tá cheio hoje. Cheio, é muito fácil eu sentar e falar que eu tenho domínio de alguma coisa. No passado, a gente falava assim que currículo aceitava tudo, porque eu tinha currículos de papel. Então, tudo que você escrevia no currículo, ele aceitava, que ele não podia reclamar. Né? Hoje, a gente fala de currículos digitalizados, né? De inscrições digitalizadas por sites e tecnologia a nosso favor para isso. Mas, assim, você pode falar que você é o que você quiser. Agora, entre você falar e você ser... há uma diferença. Porque quem é não fala que é, simplesmente é. Se você precisa falar que é, você já não é. Você só precisa ser. É profundo na hora que a gente Muito pensa legal. nisso que eu tô falando. Quem é? Então, se eu preciso de um título para me apresentar, eu ainda não me formatei como. Eu preciso desse autoritarismo para me validar. E tem época que a gente precisa mesmo, viu, gente? Principalmente quando a gente é mais novo. Algumas pessoas falam, não, Távora, mas meu sonho era ter uns cabelos brancos. Meu não, eu tô cheia aqui, não deu tempo de pintar. Mas assim, às vezes porque às vezes aquele cabelo branco vai dar uma simbologia de alguma coisa e nós somos seres visuais de aparência. Né, assim, tirando as pessoas que têm a deficiência visual, né, nós somos seres de aparência. Em 2 minutos, em 20 segundos, vou falar o real. Você já brifou uma pessoa. O que é brifar, Távira? Você já olhou para a pessoa e você já falou assim, ela é chata, ela tem o nariz em pé. E você precisa de 20 segundos numa balada pra você conhecer uma pessoa. Quando você conhece uma pessoa... Porque eu falo que a vida afetiva anda junto com a vida profissional. Quando você tá na balada, você conhece a pessoa, você ficou com ela porque ela é uma pessoa inteligente, ela trouxe conceitos pra você inovador, você nem escuta. Tum, 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 tum. Você olhou e bateu e falou, é ela. E você vai. Então, assim, gente, isso é a gente. Não adianta a gente ser hipócrita e trazer um monte de teoria e olhar pra gente e pensar o que eu posso fazer diferente pro meu desenvolvimento. Primeira coisa, reconhecer que eu não sei. A hora que eu falo assim, a gestão do ego, deveria ter sido uma disciplina sobre gestão do ego. Como gerenciar meu ego? Quais são as ferramentas de gestão de ego? Porque gestão de ego é divisor de águas para sucesso. Você quer ter sucesso? Gerencie seu ego. Usa ele na hora que você tem que usar. E não usa na hora que você não tem que usar. Porque é aí que ele te destrói. Você usar ele na hora errada. De forma prática, acho que é legal, se você puder compartilhar, em que momento saber utilizar o ego, em que momento não utilizar do ego como um líder?
Use do seu ego sempre que você precisar de ideias criativas. Um líder tem que ter criatividade. Use dele. Use dele, use da autoconfiança, porque você vai dirigir seu carro e você vai arranhar as calotas ou a roda de liga leve no meio fio. Mas você está em autoconfiança e você vai lá e dirige. Use. E não use do seu ego quando você precisar de escutar o seu time, que é justamente o Rubem Alves falando que a nossa necessidade de escutar. Porque muitas vezes, líder, quase 99,9% das vezes, a solução do seu problema está dentro do seu time. E quem vai trazer não é você. Dê conta de dar o mérito para o time. Dê conta de mostrar que você é vulnerável. Quanto mais vulnerabilidade você apresentar, mais admiração você vai ter. Isso é muito forte, a parte da vulnerabilidade, né? Ela, me corrija se eu estiver errado, mas ela tá talvez oposta ao ego das pessoas, né? Quanto maior o ego, menor a vulnerabilidade da pessoa. Ela se sente ali, talvez, distante de se abrir, né? De falar que não sabe algo, né? E eu já escutei de diversos líderes também que grandes ideias, grandes viradas de chave da sua gestão, das suas empresas vieram de pessoas talvez que ou haviam recém-entrado na empresa ou de cargos ali iniciantes, mas elas foram humildes para ouvir e aquilo ali deu um grande shift, né, nas empresas. Eu separei aqui, Távira, para essa segunda parte desse nosso bate-papo, duas recomendações que o nosso time buscou aí no seu LinkedIn de pessoas que já tiveram, né, a sua liderança impactadas por elas. Então, vou falar o que elas falaram e depois a gente fala quem falou. Então, tem uma que diz aqui pra gente que foi uma das melhores lideranças que já teve. Que a Távira ensinou muito e ajudou a construir a trajetória profissional. É muito grata de ter a oportunidade de ter atuado em conjunto com uma pessoa tão humana, transparente e competente. Sua resiliência diante de situações difíceis torna a rotina de trabalho mais leve, além de transmitir confiança no time. Você sabe quem escreveu isso para você? Acredito que é a Amanda, né? Amanda. É, Amanda. Exatamente. E o time sinalizou e ressaltou aqui algo bem legal para você compartilhar também. Como deixar a rotina, né? Como um líder deixar uma rotina de trabalho mais leve. Como transmitir confiança para o time. Quem teve e está no meu time nesses 23 anos, né? 22, né? Vou falar 22, que ainda estou fazendo 23 esse ano. Já escutou uma frase que a Távira fala. Me dê facada no peito, mas não me dê bolada nas costas. Uau! Essa frase, se a pessoa falar isso, a pessoa vai falar Távira. Porque o papel do líder é montar um time em que ele confie para delegar. Porque o papel do líder, ele não está na execução. Ele está no propósito. Quando o líder, ele foi claro na comunicação dele, porque muitas vezes nós erramos, eu erro na minha comunicação. Já errei, já marquei com o time uma reunião 7 horas. Uns chegaram 7 horas da manhã, outros 7 horas da noite. E como que eu ia falar alguma coisa se o erro foi meu? Metade do time estava 7 horas da manhã, metade foi para a reunião 19 horas. 7 horas. Então, assim, isso é um dos erros. Isso é um erro simples, tá, gente? Tem erros muito mais difíceis aí que eu cometi. Então, a gente erra... Eu erro muito na comunicação. Eu falo que o meu maior ponto de desenvolvimento é a comunicação. Comunicação, ela representa 90% de qualquer liderança. O líder, ele traz o resultado pela comunicação clara, assertiva. E o papel do líder, eu converso isso muito com o time também, é falar o que ele quer e deixar o como para o time. Se o time quiser fazer... Na minha época, eu fazia trabalho de escola em folha de papel ao maço. Acho que nem existe isso mais. Umas folhas, assim, tipo de caderno, né? Que não tinha... Que eram juntas, que abria, cheias de linhas. E se ele quiser me entregar no papel ao maço e aquilo ali fizer sentido, se ele quiser me desenhar na lousa, se ele quiser me trazer no PowerPoint
A não ser que esse quê tem que vir com um detalhe muito específico que cabe a mim falar. Eu não posso abordar um liderado e falar com ele só, mas você não trouxe modelo de PowerPoint. Mas não ficou claro na sua comunicação que você queria, assim. Eu tô tolhindo a criatividade do meu time. Então, as grandes lideranças deixam o ambiente mais leve, que é a sua pergunta, quando elas trazem pra gente alinhamento e expectativa no dia zero. Eu espero isso, entregue em tal prazo. Ok? E qualquer dúvida no decorrer do caminho, eu estou aqui. Porque existe uma diferença entre delegar e delargar. Perfeito. Um líder não delarga. Um líder acompanha. Um líder mentora. Um líder tira os obstáculos da frente para você ser feliz. O líder, o seu sucesso é o sucesso do time. Um líder não fala mal do time. O líder desenvolve o time nas competências que são necessárias. Recentemente eu ouvi, inclusive nessa linha, um grande gestor. A gente estava numa imersão e ele começou a falar mal do time dele, né? E um dos professores dessa imersão aguardou ele falar mal e ao final o professor fez uma única pergunta. Você falou que as pessoas são incompetentes, são burras, são isso, aquilo. Quem contratou elas? Então, ele fez uma pergunta, parece que óbvia, completamente objetiva, e que essa pessoa que estava falando mal do time, como você disse que não deve ser feito, naquele momento não teve nem argumento para poder contrapor. A gente fica até com vergonha alheia, né? Com vergonha alheia, foi isso que aquelas pessoas sentiram. Távora, a gente está chegando próximo do fim desse bate-papo. E eu confesso que eu tô com o coração apertado aqui. Realmente, que aula que você trouxe pra gente. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria, por gentileza, que você pudesse deixar uma mensagem, né, para toda a nossa audiência, uma mensagem bem pessoal, realmente, que gostaria que ela pudesse partir da seguinte prerrogativa, vamos assim dizer. Qual a mensagem a Távora de hoje diria para a Távora de 22, 23 anos atrás? O que você gostaria de saber há 22, 23 anos atrás? Primeiro, que você é capaz de fazer o que você quiser. E que as tomadas de decisões, nem todas vão ser um sucesso. Mas elas são necessárias de ser feitas. O que você não deve fazer é permanecer no mesmo lugar, que você não é uma árvore, você não está plantado. Mova-se. Se não tá legal, tome as suas decisões. Você não vai saber o que você quer, mas você vai saber aquilo que não te faz bem. E que a caminhada é um passo na frente do outro. Você não consegue chegar ao seu destino final no primeiro passo. E o que a Távora de hoje quer dizer para a gente ouvir esse podcast que agora, uma vez publicado, ele fica para a eternidade? Daqui a 22, 23 anos. Eu vou estar nova ainda, né? Daqui a 23 anos, eu quero dizer que aprendizagem vem quando você erra. E que você só erra quando você vive. Não existe manual. Né? Eu penso muito, meu filho vai fazer 10 anos em outubro. E eu não tinha manual para ser mãe. Como eu não tinha manual para um monte de coisa e para ser líder pela primeira vez. Mas você vai descobrindo as coisas. Muitas vezes as coisas estão cobertas. Só que esse descobrir depende de você tirar a coberta. Então, assim, vai, se lance e se julgue menos. Às vezes a gente se cobra muito e pensa, assim, que você não é o cargo, você está. Tem muito mais coisa interessante para fazer na vida. E trabalhar é um meio. Incrível. Inicialmente eu iria finalizar aqui, mas
Tem uma última Vai lá. pergunta para você. Você disse que seu filho está prestes a completar 10 anos. Deixa uma mensagem para ele ouvir daqui a 12, quando ele tiver com 22, que é o tempo que você tem de carreira. O microfone é seu. Vamos lá, meu filho, o mundo é seu. Aprenda a ter sabedoria e tomar decisões. É mais fácil ser mãe ou ser líder de um time? Eu vou te falar que a maternidade auxilia no processo de liderança. Que legal. Porque o processo de maternidade é um processo muito incerto. Quanto menos as coisas estão no seu controle, a liderança também tem muito disso. Mais incertezas você tem. Então, assim, a gente tem uma tendência também, a hora que eu falo a gente, principalmente eu na primeira pessoa Távira, a buscar controles, né? Antigamente a gente falava de um tipo de liderança comando controle, e não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de planejamentos, de dar check, de falar que fez, né? E tudo bem você não ter feito. Faz parte. Não fazer também faz parte. Legal. Pessoal, a gente está chegando ao final desse episódio incrível. Não tenho dúvida nenhuma que todas as pessoas, todos os ouvintes, todos os tutores que estiverem ouvindo esse episódio vão ser altamente impactados pela sua fala, Távira. Parabéns, obrigado por ter aceito, né, esse convite. Eu não posso deixar também de honrar e agradecer ao David Ledson, né, que fez essa conexão, essa ponte aí com a gente. David, obrigado, que demais ter tido essa oportunidade de conduzir esse TutoCast. Espero que eu possa ter contribuído aí com os meus 10 centavos aí, justamente para que todo esse conhecimento chegue, né, pro coração dessas pessoas que estão ouvindo. Eu tenho que agradecer também. Você falou do David Letts, é o meu grande mentor, gente. Esse cara na minha vida, ele é responsável por essa formação dessa pessoa que está aqui. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa ao David. Ele é um cara sensacional. Ele é um ser humano que se doa para que as outras pessoas cresçam. Então, David, muito obrigada. Aprendi muito mais do que falei aqui de diretrizes estando aqui. A gente se escuta e escuta as interlocuções. Então, muito obrigada por ter feito a ponte com o Thiago, com a Tuto. Sou eternamente grata a você. Maravilha. Apenas a primeira semente, né, que eu vejo hoje sendo plantada aqui também dessa conexão, dessa união de propósitos, né, que temos aí com a educação, com o desenvolvimento e formação das pessoas. Eu queria aproveitar te presentear com o primeiro livro 100% gamificado do Brasil. Que legal. Essa é uma publicação da editora Gente, o autor é o Davi Braga. Esse livro já é um best-seller e a gente foi levar justamente engajamento para a leitura por ouvir muito dessa nova geração que compra-se muito livro e lê-se pouco. Inversamente proporcional, Matricula na academia também não vai, né? Não vai, é verdade. Compra um infoproduto, né, um curso online e não faz. Então, existem aí realmente algumas dores de engajamento. A gente identificou essa grande dor das pessoas comprarem livros, não lerem. A gente lançou o primeiro livro 100% gamificado para poder engajar as pessoas desde a página 0 do livro. Elas são convidadas a entrarem na plataforma, receberem boas-vindas do autor, e a partir do desenvolvimento de capítulos, de módulos, elas vão praticando o conteúdo, associando às suas realidades, tendo acesso a materiais complementares, acumulando moedas e depois podendo trocar por grandes prêmios dentro da plataforma, como outros livros, uma mentoria do autor e outras várias formas aí de serem recompensadas. Presente. Então, aqui em mãos para você. Muito obrigada, Thiago. Obrigado a você, Távira. Muito obrigada. Para você que ficou até o final desse episódio, assim como prometido no início, nós temos uma super dinâmica gamificada no link da descrição desse episódio. Então, clique agora nesse link, você vai fazer o seu cadastro. A gente vai preparar uma jornada super interativa, dinâmica, intuitiva, para poder correlacionar com temas que a Távira trouxe aqui. Então, você que viu esse episódio pelo YouTube, ou viu pelo Spotify, ou outras plataformas, e por acaso, em algum momento, se distraiu,
essa é a hora de você poder praticar, validar, reforçar o conhecimento. A gente vai colocar materiais complementares também ao que a Távira trouxe aqui, para que você possa levar para o seu dia a dia, para que você possa aplicar na sua empresa, na sua carreira também. E é claro, o melhor de tudo isso é que, ao participar dessa dinâmica, você acumula pontos e depois vão ter prêmios incríveis na loja de prêmios aí dentro da plataforma da Tuto, que é uma plataforma 100% customizável, né? Uma plataforma SaaS, white label, que você vai poder estar conhecendo a partir dessa dinâmica. Távira, gratidão, porque muito obrigado é pouco. Espero que você tenha gostado também de participar do TutoCast. Foi uma honra e espero que você possa voltar em outra oportunidade também. Será um prazer. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado vocês, tutores que acompanharam com a gente. Um grande abraço e vamos com tudo.